foram enviadas e documentadas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu vou dizer, parece que o Departamento de Estado vai liberar uma lista hoje de quais são as autoridades que foram alvo imediato. Significa que outras não sejam alvo? Não. Significa que os nomes que eu enviei e documentei as violações vão estar nessa lista? Não. Não tenho ideia. Sou um homem de sonhos modestos. Eu sou uma pessoa que sonha em ver as minhas filhas crescendo, em conseguir, ter liberdade de expressão. Eu não almejo bens materiais, não tenho desejo de poder, de cargos políticos, eu tenho sonhos modestos. Já realizei vários dos meus sonhos. Mas um sonho que eu tinha era ver um Paulo Gonet da vida entrando para dar uma palestra em Nova York e voltando para casa. Ia ser bom demais. Ia ser satisfatório. Ia ser justo. O Alexandre fica dizendo, não, Alexandre não tem visto. Cadê a foto do Alexandre com a orelha do Mickey? Essa foto tem que estar em todos os programas. A partir de agora, todos os programas eu quero a foto do Alexandre com a orelha do Mickey. Essa foto é muito boa. Não teremos mais uma versão atualizada sem cabelo dessa foto. Não teremos mais. Mas, para ser absolutamente justo, o Alexandre não foi o único nesse processo. Nos atos de censura a empresas americanas, em primeiro lugar, existe um aspecto global dessa censura. E isso é um componente muito interessante. O Brasil não foi o único país afetado nesse tipo de coisa. Todas as minhas reuniões dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, as pessoas falam, cara, a gente está ouvindo histórias parecidas do mundo inteiro. A do Brasil é a mais assustadora e a mais bem catalogada. E é por isso que vocês veem o Jason Miller se dirigindo especificamente ao Alexandre. Mas há um movimento de censura global que eu tenho feito questão há mais de 2 anos de conscientizar vocês no Brasil a respeito desse movimento. Então, teremos sim, vamos falar sobre isso mais tarde, pessoas na Europa sendo alvo, pessoas no Canadá sendo alvo e por aí vai. Agora, no Brasil, não é só o Alexandre. Nos atos de censura a empresas americanas, por exemplo, eu me lembro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ter sido unânime em decidir pelo bloqueio do X no Brasil, não foi isso? Flávio Dino, que diz que não precisa, que vai para as praias maravilhosas do Maranhão, tá tudo certo. Cristiano Zanin, esse gostava. Luiz Fux, que nós tentamos o máximo possível preservar, porque tem sido uma voz dissonante, mas existe uma coisa que talvez seja impossível. E a ministra Carmen Lúcia, todos acompanharam a decisão do Alexandre de censurarem uma empresa de tecnologia americana no Brasil. Alexandre, que vai se preocupar com o pronunciamento do Marco Rubio. Para vocês não terem dúvidas, eu vou falar para vocês o nome das autoridades brasileiras cujas violações contra cidadãos residentes em empresas americanas já foram enviadas e documentadas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu vou dizer, parece que o Departamento de Estado vai liberar uma lista hoje de quais são as autoridades que foram alvo imediato. Significa que outras não sejam alvo? Não. Significa que os nomes que eu enviei e documentei as violações vão estar nessa lista? Não. Não tenho ideia. O fato é que a única forma de alguém hoje saber se pode ou não entrar nos Estados Unidos é tentando viajar. E pode ser que consiga até embarcar, porque o visto ainda vai estar no passaporte. Mas quando chegar naquele cara chato pra cacete, que fica na imigração te perguntando, lendo teu passaporte, fazendo pergunta, é deportado de volta. E eu sou um homem de sonhos modestos. Né? Eu sou uma pessoa que sonha em ver as minhas filhas crescendo, em conseguir, ter liberdade de expressão. Eu não almejo bens materiais, não tenho desejo de poder, de cargos políticos, eu tenho sonhos modestos. Já realizei vários dos meus sonhos. Mas um sonho que eu tinha era ver um Paulo Gonet da vida entrando para dar uma palestra em Nova York e voltando para casa. Ia ser bom demais. Ia ser satisfatório.
ia ser justo. Não sei o que vocês acham desses sonhos. Eu fico até um pouco excitado, os mamilos ficam entumecidos aqui, ó. Coisa gostosa. Mas qual foi a lista que eu enviei para o Departamento de Estado devidamente documentada? A lista contém os seguintes nomes, e eu peço que cada um deles, ou qualquer um deles, tentem viajar para os Estados Unidos. A lista inclui Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Gonet Branco, Andrei Rodrigues, Fábio Schor, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco. Volto a dizer, como o Departamento de Estado normalmente não faz avisos sobre cancelamentos individuais de visto, a única maneira é quando um deles tentar vir aos Estados Unidos, igual aquele converscote que teve semana passada, que eu tentei tanto que esse negócio saísse antes, gente. Vocês soubessem como eu estava nos bastidores, enchendo a paciência dos caras, falando, os caras estão em Nova York, pô, essa é a semana, mas eu não consigo fazer o Departamento de Estado andar no ritmo que eu gostaria, né? Eu queria ter tido esse grande anúncio para vocês com eles aqui nos Estados Unidos, mas não aconteceu. Então, não sei, Barroso, aquele apartamento lá que está no nome da Telelub, LLC, do Bernardo Barroso, aquele apartamento está rolando ainda? Não sei, está rolando? Não vai rolar mais de vir. Viu o Mickey e tal, volta a foto do Alexandre de Mickey. Não vai rolar mais. Não vai rolar mais. E eu digo a vocês, que essa foi uma lista que eles me pediram e que eu submeti ali meio que de bate-pronto. Eu tive poucas horas para submeter essa lista. Mas nós estamos trabalhando para submeter uma lista mais ampla que incluirá outros nomes, como, por exemplo, agentes da Polícia Federal. Nós temos mapeados todos os agentes da Polícia Federal e delegados que participaram das ações de censura. Agora a gente só precisa separar quem que atuou nos processos envolvendo cidadãos americanos e quem não atuou. Os dois, por exemplo, juízes auxiliares lá, o Marcos Vargas e o Ayrton Vieira, estarão na nova lista. Subprocuradores da República que atuaram junto com Paulo Gonet estarão na lista. Que mais? Ora, não pensem que na hora de estivermos falando de violação de direitos humanos, que eu não vou me lembrar do nosso querido comandante do Exército, General Tomás. Não descartem se o nome dele aparecer em algumas das listas. Tudo, como eu disse, amplamente documentado. E um ponto fundamental para vocês entenderem, e esse ponto é o ponto que as pessoas mais me perguntam, é o seguinte. Vou falar sobre aliás, nós temos aqui 65 mil pessoas assistindo. Eu vou falar sobre a Lei Magnitsky. As pessoas estão perguntando, mas Paulo, e a Lei Magnitsky, a Lei Magnitsky, a Lei Magnitsky? Eu vou falar sobre a Lei Magnitsky. Mas antes, eu quero te pedir para você fazer um agradecimento aos meus apoiadores. Porque tudo isso, todas essas viagens, todos os custos foram bancados por mim. Eu digo que nessa brincadeira não teve Pix de Bolsonaro, ao contrário do Eduardo, não teve Pix de Bolsonaro, não teve nada. Eu estimo aqui, não dá para ter todas as contas, mas entre 150 e 200 mil dólares gastos exclusivamente nesse negócio. Do meu bolso, com todos os meus bens bloqueados no Brasil. Pô, como isso é possível? São meus apoiadores? Claro que não, infelizmente meus apoiadores não rendem isso, mas eles ajudam a eu carregar o peso. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento aos meus apoiadores. E vocês, do Brasil, deveriam agradecer os apoiadores do Paulo Figueiredo Show. Você pode, inclusive, fazer melhor, não só agradecer, como se tornar um apoiador. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e contribuir com a quantia de pouco mais de $5 por mês. É uma transação que você vai fazer com a LLC, que é dona, aliás, a Corporation, que é dona dos meus direitos aqui nos Estados Unidos, não é nem para mim.
transação com os Estados Unidos, como vocês podem ver, protegida pelo governo americano e longe das garras do Alexandre de Moraes, e que vocês, com isso, apoiam o meu trabalho. É pouco mais de $5 por mês. Agora, pô, Paulo, eu quero apoiar mais, pô. Eu tô numa situação que eu posso, eu tô aqui com carro importado, tô viajando, pô, moro num puta apartamento de milhões, eu tenho a minha empresa, tô bem, pô, não tô rico necessariamente, mas tô bem. Eu falo, seja meu patrono Gold, $50 por mês ou $500 anuais. Ajuda, porque ainda tenho muitas coisas a fazer. Esse é só o começo. Eu vou falar sobre Lei Magnitsky agora, mas nós temos um momento, agora, daqui para frente, que é o momento de aproveitamento de êxito. Eu digo a vocês que eu acho que nos próximos 10 dias, talvez, não posso precisar, porque eu não controlo a agenda da Casa Branca, nós teremos mais notícias que necessitarão de mais ações. E eu digo, já disse aqui, no primeiro momento a gente vai só contra o Alexandre, nas sanções financeiras. Mas talvez é a bomba de Hiroshima. Talvez a gente precise jogar Nagasaki. Talvez a gente precise continuar jogando outras bombas até que eles se rendam. Talvez a gente tenha que, como eu venho dizendo, queimar a floresta inteira e ir até Tóquio. Mas eu preciso de recursos para continuar lutando essa guerra. E eu digo, não pensem, não tenham a sandice que eu ganho dinheiro com isso. Eu enfio dinheiro nisso. Eu enfio dinheiro nisso. O que vocês fazem é me ajudar a suportar o tamanho do peso. Então considerem a possibilidade de se tornarem meus apoiadores, www.paulofigueiredoshow.com/apoia. Tem uma opção aqui também, se você é o cara que fala assim, porra, quero ser muito secreto, faça uma boa doação em Bitcoin. Opero em Bitcoin também, gosto muito. Então faça uma boa doação em Bitcoin. Tem no site aqui um QR Code, no mesmo endereço, um QR Code para minha carteira de Bitcoin. Falando da... Deixa eu dar um gole aqui. Mas muita gente me pergunta, Paulo, peraí, essas sanções dos vistos globais, pô, isso é muito legal. Pô, vai ser bom ver os ministros sem poder viajar, os familiares, pô, é muito bom, os familiares, é bom demais. Mas... e a Lei Magnitsky? Isso é o negócio da Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky morreu, não vai ter mais? E eu digo a vocês, e eu estou afirmando aqui categoricamente, eu acho que a essa altura do campeonato alguém pode acreditar um pouquinho em mim. As sanções de hoje não mudam em nada o apetite para aplicação da Lei Magnitsky, que foi o que foi mencionado pelo Marco Rubio. Lembra, o Marco Rubio não falou, não, em breve vamos anunciar sanções de vistos contra autoridades censoras, não. Ele falou que a Lei Magnitsky estava sendo analisada e que muito provavelmente aconteceria. Esse apetite de Lei Magnitsky, que é o que faz os bloqueios financeiros e proíbe negócio com empresas americanas pelo Alexandre de Moraes, ainda está plenamente a todo vapor. E eu acho que é uma questão de poucas semanas. Eu não quero dizer como o Eduardo Bolsonaro... ele me disse depois que nem disse isso, mas como botaram na rede que ele falou que seriam 2 ou 3 semanas, porque nós não controlamos a agenda da Casa Branca, mas continua. Paulo, mas quando vai ser? Eu falo assim, eu respondi isso para um apoiador, não, para um seguidor no X. Eu falei assim, meu filho, a mulher ficou pelada na sua frente hoje. Aproveita a mulher. Vai lá, chupa um peitinho, faz uma preliminarzinha, aproveita a mulher linda que está na tua frente. Depois você vai lá e, porra, mandioca no bombril. Por enquanto, aprecia. Eu aconselho para as suas mulheres, façam preliminares. Nem tudo é mandioca no bombril direto. Vamos com calma. Aproveitem. Deliciem-se com esse momento. Não acaba em 5 minutos. Não acabem. Porque agora, curtam o dia de hoje, curtam a vitória de hoje. Vamos ver como que vai acontecer se vocês soubessem o que está acontecendo em Brasília